Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente. É muito bom nós estarmos aqui juntos mais uma vez para meditar na santa palavra de Deus. Se você tem acompanhado o canal diariamente, aliás, sempre estamos aqui de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, com uma mensagem diferente para você, tá? Você pode acompanhar aqui. E você que tem acompanhado e tem sido edificado com essas leituras, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, isso ajuda muito o canal, então se inscreva no canal, tá? Deixe aqui os seus comentários, o seu like também. E vamos aqui à nossa leitura de hoje. Nós temos falado sobre o livro de Gênesis, estamos aqui no capítulo 4 do livro de Gênesis, falando sobre Caim, Abel, Adão, Eva, sobre aquilo que aconteceu depois que o homem ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá? Então, a partir do momento em que o homem come do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o seu conhecimento, o conhecimento humano, já não vem do alto, já não parte de Deus, não vem de Deus para o homem. Até a queda, o conhecimento que ele tinha era segundo Deus. Mas a partir do momento da queda, ele já tem um conhecimento segundo a sua percepção. E a nossa percepção, ela é limitada. Ela é limitada. Tanto é assim que logo após ter essa concepção do bem e do mal segundo o homem, nós vemos ali o que acontece com Abel e Caim. E nós falávamos disso na leitura de ontem. Caim tem a concepção de que o esforço dele, o sacrifício dele no plantar, de pegar aquele sol quente, todo o sacrifício, Deus deveria aceitar a oferta dele por causa do sacrifício que ele tinha feito, tá? Que ele considerava ser maior do que o do irmão dele, Abel. Poxa, eu faço tudo certinho, eu faço todo um sacrifício para acontecer isso comigo? Não é muitas vezes alguma coisa que muitas pessoas questionam? Poxa, eu que faço tudo certo, eu que procuro fazer tudo direitinho, e olha o que está acontecendo comigo. E aquele lá que faz tudo errado e não acontece nada com ele, né? E Caim, isso é errado, porque isso parte da ideia do que é bom e ruim segundo nós seres humanos e não segundo Deus, tá? O que Deus queria de Caim era a obediência. O que Deus queria. Por quê? Porque acima do sacrifício, o que Deus quer de nós é a obediência, tá? Sacrificar, ele sacrificou, mas o que Deus queria em primeiro lugar era a obediência. Por isso que lá em Gênesis 4:7, o Senhor diz para ele, olha, se procederes bem, ou seja, se você obedecer, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, ou seja, se você decidir continuar na desobediência, se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Veja aqui a palavra porta. Nós vamos falar disso hoje, porta. Quando a gente ouve a palavra porta, nós entendemos um acesso. Porta é um lugar para dar acesso, seja de uma habitação a outra, seja para entrar numa casa. Porta representa acesso. Então, quando Deus fala, eis que o pecado jaz à porta, ou seja, ele está falando de um acesso que Caim estava dando para a entrada do pecado, tá? Que então dominaria ele. Você domina o pecado. Como é que se domina o pecado? Fechando a porta. Como é que se fecha a porta? Obedecendo, tá? Como é que se abre a porta? Desobedecendo.
E a desobediência abre a porta para o pecado e você passa a ser dominado pelo pecado. Deu para entender? Então vamos lá. A porta aqui fala de um acesso. Quando eu dou acesso ao pecado, quando é que eu dou acesso ao pecado? Quando eu decido fazer a minha vontade e não a de Deus. Quando eu decido as coisas segundo o conhecimento que eu tenho do que é bom e do que é ruim. Eu acho que esse caminho aqui é que é o bom. Mas Deus disse para ir para aquele. Não, mas eu acho que esse aqui é que é o bom. Porque se eu fizer desse jeito aqui, vai dar errado. Então, quando eu parto daquilo, do conhecimento meu, do que é bom e ruim, e não daquele que é de Deus, eu desobedeço, eu estou abrindo uma porta. E eu começo a ser dominado pelo pecado, e foi justamente o que aconteceu com ele. Por isso você vê no versículo 8, e é o que acontece com muitas pessoas. Olha o 8 diz, ó, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Olha só, e o matou. Você pode ter certeza que esses meninos cresceram juntos, brincavam, um amava o outro. Se alguém dissesse para Caim, lá na sua infância, olha, um dia você vai assassinar o seu próprio irmão. Caim certamente diria, eu? Jamais. Eu amo meu irmão. Ele amava o irmão dele. Querido, ele estava prestando um culto a Deus, ele não estava fazendo nada errado, mas ele estava desobedecendo, ele estava prestando um culto a Deus segundo o conceito dele do que era bom, e não segundo de Deus. Você está entendendo? Então, se alguém dissesse para ele, você vai fazer isso, ele diria jamais. Mas foi o que ele fez. Porque ele abriu uma porta. Ele, em vez dele fechar a porta, ele abriu a porta e foi dominado por aquela ira. A ira que, como eu disse ontem, é alimentada pelo orgulho. E o orgulho é o que leva a gente a impor a nossa vontade antes da vontade de Deus, o que leva à desobediência. Olha só, verso 9. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha a forma como ele responde a Deus. Quer dizer, Deus na sua misericórdia ainda está dando uma chance para ele se arrepender. Mas olha a forma como ele responde a Deus. Primeiro, mentindo. Primeiro, a falta de temor. Mas segundo, mentindo como se Deus não soubesse de tudo. Então você percebe que há uma mudança na imagem de Deus no coração de Caim. Porque ele pensa que pode enganar a Deus, quando ele está enganando a si mesmo. Ele está enganando porque abriu a porta e há uma cegueira, uma venda que tapa os olhos dele. E assim é na nossa vida também. Talvez você não vá fazer uma loucura como Caim, não é se tornar um homicida. Mas quantas pessoas que abrem essa porta através da desobediência e o coração se enche de inveja. E muitas vezes a pessoa ela não consegue perdoar, a falta de perdão nela, porque você abriu uma porta. Você abriu uma porta. Por isso você tem dificuldade para perdoar, tá? Tem mágoas aí, tem coisas guardadas no coração. Quantos que por abrir essa porta entraram por um caminho de ganância excessiva, sabe? Quer mais e mais e mais. Inveja. Então, quer dizer, não é só, essa porta se abre não é só para as pessoas chegarem e matar uma outra pessoa. Mas há várias áreas, por exemplo, de repente você é uma pessoa que tem se envolvido com pecados na área sexual, com pornografia, você está escravo disso, entende? Então, assim, você vê do adultério, da prostituição. Por quê? Porque se abriu uma porta. E como é que eu fecho essa porta? Hein? Como se pode fechar essa porta? Não tem outro caminho que não seja a obediência. Então, a obediência a Deus. Sabe, não segundo o conceito que nós temos do que é certo e do que é errado, mas segundo dele, eu tenho que buscar nele, tá? Eu preciso buscar nele. Então eu quero orar pela sua vida aqui agora.
Quero que você entenda essa verdade. Nós precisamos entender essa verdade para que possamos manter a porta fechada. Precisamos fechar a porta para não estarmos enganados como esteve Caim. Tá bom? Vamos orar? Bom, prepare o seu copo com água. Pai querido e amado, louvamos, bendizemos, exaltamos o teu santo nome. Pedimos ao Senhor que nos livre, que nos guarde. Queremos, ó Deus, manter fechada a porta. O pecado não vai ter acesso à nossa vida. Queremos te obedecer, Senhor. Obedecer a tua vontade, a tua palavra, porque só a tua vontade é boa, é perfeita, é agradável. E não importa o que aconteça, queremos, Senhor, te obedecer. Não importa o que a gente acha, não importa o que a gente pensa, importa o que o Senhor diz. Nos ajude, Pai, nos ajude. Ó Deus poderoso, abençoe esse copo com água, que o Senhor cure e liberte, que o Senhor salve e transforme. Senhor, se há alguém que está aí pensando em fazer uma loucura, sendo tentado, fortalece, renova, cura, liberta, eu te peço, Pai. Abençoa essa jornada, abençoa esse dia de hoje. Nós te pedimos, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Um forte abraço e até amanhã.